não esqueça, compartilhe e se inscreva no canal, nos ajude a crescer. Sejam bem-vindos, pessoal, ao canal. Hoje eu estou trazendo um conteúdo aqui para falar sobre o chuveiro elétrico e sobre aquele costumeiro choque que a pessoa toma quando vai colocar a mão no registro do chuveiro para ligar o chuveiro ou fechar. E também porque costuma queimar a resistência do chuveiro. Primeiro eu vou mostrar aqui no desenho como funciona o chuveiro. Então aqui está o chuveiro e ele é elétrico, né? Então vem um cabo de energia aqui saindo, aqui no caso aqui o neutro, aqui é uma barra de neutro, aí sai o fio lá do quadro de energia da sua casa para o chuveiro, aí o neutro e a fase. Então o chuveiro é alimentado pelo neutro e a fase, e juntamente com essa alimentação vem o aterramento do chuveiro. E para quem não sabe, o funcionamento da resistência é o seguinte: o chuveiro tem que ter uma certa pressão de água para poder encher o chuveiro por dentro e a água não cair toda. Então ele precisa de uma pressão. Então entra mais água do que sai, correto? Por isso que os furinhos são bem pequenos, para poder conter um pouco de água dentro do chuveiro, para fazer pressão, volume de água aqui dentro, né? E a resistência funcionar, porque o que acontece? Quando você liga o chuveiro, então aqui a gente tem uma corrente de neutro e fase interligada pela uma resistência. Essa resistência aqui, ela anula aquele curto. Por exemplo, se você encostar um fio no outro, uma fase e um neutro, pum, gera um curto, aí daquele pipoco, né? Mas aqui não acontece justamente por causa da resistência do chuveiro, correto? Aí o que acontece? A resistência, ela esquenta, e quando ela esquenta, a água que está dentro do chuveiro esquenta. Então aí vai caindo água, vai entrando mais água e vai caindo. Então essa água vai saindo quente. E temos o aterramento, que é aquele fiozinho fino que está dentro do chuveiro. Então o que acontece com o famoso choque que a pessoa toma quando está lá tomando seu banho e coloca a mão no registro. Vai ligar o chuveiro, aí coloca a mão no registro, está com o pé no chão, né? Molhado principalmente, e a água está caindo em cima da pessoa, então a pessoa se torna um autocondutor de energia, porque está aterrada no chão, a energia vai passar pela pessoa. E por que isso ocorre? Aqui dentro do chuveiro, às vezes a água, quando não está muito pura, está com sais e metais que vem da fornecedora de água, ela passa a dissipar energia quando ela não é muito pura. Uma pequena parte, né? Uma pequena parte. Tanto que por isso que a gente não costuma colocar o DDR no chuveiro, por causa disso. Porque às vezes ela começa a sair pequenas partes de energia, dissipar pequenas partes de energia pela água. Aí o que acontece? Entra o aterramento. Aqui, o fio terra. Então o fio terra absorve essas pequenas partículas de energia, e ela vai e manda para o aterramento. Então você não toma choque. Mas se você não tiver um bom aterramento e a água não tiver muito bem pura, o que acontece? Essa energia, essa pequena porção de energia, ela vem por dentro do chuveiro, passa pela tubulação, e como o registro é metálico, você colocando a mão, você toma o choque, porque você, dependendo, ainda estiver descalço, né? Você vai conduzir, vai ser um condutor elétrico, então você vai tomar o choque.
Entendeu? Então, esse é um dos motivos pelo qual o chuveiro dá choque na pessoa, por falta de um bom aterramento. Entendeu? E o outro também, agora, vamos falar da resistência. Por que a resistência geralmente queima? Porque o chuveiro, a resistência esquenta muito mesmo, sabe? Quando está ligado, ela esquenta muito para poder esquentar essa água. E o que acontece? Às vezes seu chuveiro está com ar na tubulação, ou sua caixa d'água não está dando queda suficiente para dar pressão na água no chuveiro. E o que acontece? A água não consegue encher totalmente o compartimento interno do chuveiro. Então, quando tem pouca água no chuveiro, a resistência esquenta muito mais a um ponto que ela chega a queimar. Então, geralmente isso acontece sempre quando a pessoa está com pouca água no chuveiro. Entendeu? Tanto que quando você compra um chuveiro, antes de você ligar o chuveiro, né, acionar o chuveiro para esquentar a água, você primeiro tem que deixar ele no módulo água fria, para a água entrar no chuveiro, encher o chuveiro primeiro, né? Aí vai conter a água aqui. Aí você liga o chuveiro, aí depois você desliga, aí liga novamente, desliga o registro do chuveiro, vai lá e coloca na água quente. Aí você pode ligar novamente aqui o chuveiro para água quente e ligar o registro. Então, por quê? Porque tem que ter uma certa quantidade de água dentro do chuveiro para poder funcionar corretamente a resistência. Então, está explicado aqui, ó. O chuveiro precisa de água dentro dele, uma determinada quantidade de água para a resistência funcionar corretamente, e precisa de um aterramento, porque se a água, às vezes, da concessionária de água, distribuidora de água, não vem boa, ela começa a dissipar. Tá vendo esses raiozinhos aqui? É a ilustração daquela energia que é dissipada pela resistência, que vai, né, tomando toda aquela água. Só que deixar bem claro para vocês o seguinte: aqueles pingos que caem, aqueles pingos não conduzem a eletricidade. Por quê? Porque aqueles furinhos aqui é tão pequeno porque há interrupção. Então, para a água dar choque na pessoa, ela teria que ter uma continuidade e uma afluência muito grande caindo aqui para você receber o choque. Quando aqueles pinguinhos saem aqui do chuveiro, então ele se desliga dessa água aqui. Então rompe qualquer tipo de dissipação de energia por aqui, correto? Então a água vai cair aqui e não vai conduzir eletricidade para você. Você pode ter certeza disso. Essa água que cai aqui do chuveiro não vai conduzir energia para você, se houver alguma dissipação de energia aqui a mais da resistência, por causa da impureza da água, correto? E eu vou voltar aqui novamente falando sobre o tipo de disjuntor que você deve usar para o seu chuveiro. Eu já falei num vídeo anterior aí do canal, mas eu vou voltar a falar novamente. Por exemplo, esse chuveiro aqui, quando você compra ele, lá na loja de material de construção, ele está dizendo lá a rede e a potência dele. No caso aqui desse meu chuveiro aqui, a potência dele é de 6.000 watts. Existe de 7.500, de 5.500, de 6.000, mas no caso desse aqui, a potência desse aqui é de 6.000. E a rede que ele funciona é 127, mas tem chuveiro lá de 220, mas no caso aqui eu vou dar o exemplo de um chuveiro, né, de 127. Então, para você saber o disjuntor adequado que você deve usar, você deve fazer essa conta aqui. Se o seu chuveiro tem 6.000 de potência, watts de potência, você tem que dividir essa potência pela a força da sua rede, que você usa a sua rede, a sua residência. No caso aqui, 127. Então, 6.000 dividido por 127 daria 47,2 alguma coisa. Então, a gente aproxima
aqui, para ter uma certa equivalência, um disjuntor de 50 amperes. Né? Então, o que acontece? Potência dividido pela força da rede é igual à amperagem do disjuntor que você vai comprar. Então, como não tem um disjuntor de 47,2, então você compra um aproximado, que seria aproximado para cima, que seria o de 50 amperes. E como o chuveiro é um aparelho que tem uma certa resistência, então, para aparelhos que têm resistência, certa resistência no seu funcionamento, eu falei lá no vídeo anterior que eu postei no canal, que seria o de curva B. Se fosse uma máquina de lavar, então a máquina de lavar não tem resistência, então seria um disjuntor de curva C, mas no caso do chuveiro aqui, é curva B. Então quando você comprar seu disjuntor e queira que ele esteja um bom funcionamento, que funcione com segurança, que desarme, que atue com segurança, você tem que fazer esse tipo de conta e ter esse tipo de disjuntor aqui, ó. Então, que muita gente chega lá, eu quero um disjuntor de 50 amperes, mas o vendedor vende, mas não sabe para que você vai usar. Ele te vende lá um disjuntor de 50 amperes, mas não é o adequado para aqui. Então, o adequado para o chuveiro são disjuntores de curva B, que é para que tenha carga resistiva. Então, 50 amperes, carga resistiva. Então, gente, esse aí foi o vídeo aí. Eu agradeço aí o pessoal que gostou. Valeu, obrigado. Para quem curtir aí o vídeo até o final, eu estou pedindo o pessoal se inscrever no canal, para o meu canal poder crescer e levar mais conteúdo para vocês. É só clicar aí onde está essa setinha aí, se inscreva, porque o canal está precisando de mais inscritos para mim continuar levando esses conteúdos. E se vocês tiverem qualquer dúvida, meu nome é Marcelo Santana, eu sou bombeiro hidráulico e eletricista. Pode mencionar aí nos comentários que eu estarei esclarecendo para vocês. Agradeço muito aí pela ajuda e continue assistindo o canal.